Bom dia, meu querido. Este é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Amém? Hoje, dia 31 de outubro de 2022, nós seguimos aqui nossa leitura bíblica anual. Semanalmente nós estamos aqui compartilhando os textos que mais nos chamam a atenção para a nossa edificação. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, eu moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Convido você a se inscrever e ativar o seu sininho lá para receber semanalmente as ministrações que nós estamos compartilhando aqui e outras coisas interessantes do meu dia a dia que eu tenho compartilhado aí no canal. Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus hoje. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, né? E também na descrição do vídeo nós colocamos ali a leitura dos 7 dias da semana para que você acompanhe e adote esse hábito saudável de leitura diária, meditação e oração ao Senhor. Amém? Então, hoje, dia 31, nós estamos nos capítulos 13 a 15 do Evangelho de Lucas. E dentro esses capítulos, dentre eles, o que me chamou a atenção foi uma das parábolas de Jesus, que ele conta lá em Lucas 14, versículos 15 a 24. Eu vou ler para você e diz assim: é a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, contextualizando essa cena aqui da vida de Jesus. Jesus estava na casa de um fariseu para comer pão. E a gente sabe, pela história bíblica, que os fariseus eram opositores à pregação, à vida de Cristo, à obra de Cristo. Mas Jesus ele estava ali a convite de um deles, justamente para fazer aquela refeição. E a Bíblia diz que eles, o grupo inimigo de pensamento, né, a Cristo, estavam observando como Jesus iria se portar naquela situação, justamente para encontrar algo para incriminá-lo, acusá-lo perante a lei dos judeus, né? E eu acho maravilhoso porque Jesus ele nunca fica neutro num lugar. Ele sempre usava e continua usando as situações mais triviais da vida e muitas vezes situações de oposição aberta ou velada, né? Ele sempre usa essas situações para proclamar as verdades eternas do reino de Deus, do reino do Pai, né? E aqui não foi diferente, porque Jesus ele tinha muito firmado esse conceito de remir o tempo. Pense no que ele fez em 3 anos e meio aqui na Terra. Esperou o tempo certo de começar, cumpriu a obra do Pai e realizou uma mudança histórica e espiritual em toda a humanidade. Então Jesus sabia remir o tempo. E aqui, antes de entrar no que eu quero enfatizar, eu quero só dar uma contextualizada em algumas coisas que Jesus abordou aqui nessa parábola, né? Alguns ensinos que ele colocou naquela mesa de refeição. Primeiro, ele ensinou sobre a misericórdia, né? Como prioridade às regras religiosas, né? Porque Jesus naquele ambiente ele tinha acabado de curar um homem com uma doença chamada hidropisia,
que é um acúmulo de líquido nos tecidos do corpo humano. A Bíblia não entra no mérito em detalhar onde era essa doença na vida do homem que estava ali, mas o fato é que Jesus orou por ele e curou aquele homem, né? Então, e era um sábado, dia do descanso cerimonial, mas a misericórdia, ela triunfa, né? Sobre a regra. E aí Jesus curou. E aqui Jesus ensinou que pessoas são mais importantes do que regras. Essa foi a primeira lição para aqueles fariseus. Segundo, ele ensinou sobre a humildade, porque na continuidade aqui, antes de entrar nesse trecho que nós lemos, Jesus falou também que quando você for convidado para uma ceia, você se sente lá no último lugar, porque aí o anfitrião pode convidar você a chegar num lugar mais perto da cabeceira da mesa, vamos dizer assim, que culturalmente era um lugar de maior honra. Né? E pelo contrário, algumas pessoas chegavam e já queriam sentar na janela, né? Como se diz, né? E aí eram humilhadas porque as pessoas diziam, não, meu amigo, sai daí, senta mais ali pro fundão, né? E as pessoas eram humilhadas. Então aqui Jesus deu uma lição também de humildade. Jesus disse, em outras palavras, que sejam outras pessoas que te honrem, e não você que busque a sua própria honra. Né? Uma lição preciosa de humildade. Em terceiro lugar, Jesus também ensinou sobre o altruísmo. É uma palavra meio complicada, altruísmo, mas ela tem origem na palavra outro. É pensar no outro antes de si mesmo, né? Pensar nas necessidades do outro. É aquilo que Paulo ensinou lá em Filipenses, capítulo 2. Não tenha cada um em vista somente o que é propriamente seu, mas também cada qual tem em vista o que é dos outros. Isso é altruísmo, né? Então Jesus ensinou sobre isso também, sobre exercer a misericórdia sem esperar recompensa. Quando ele disse para os fariseus, se vocês convidarem pessoas que podem retribuir o seu jantar, não tem vantagem nenhuma nisso, né? Não tem ganho nenhum nisso, mérito nenhum. Mas quando você der uma ceia, chama quem não tem a mínima condição de te retribuir. E com isso quem vai te retribuir é o Senhor, e o teu galardão, tua recompensa será grande no céu. Então Jesus ensinou esse altruísmo, né, ali naquela mesa de jantar. Que mesa preciosa, queridos. Eu fiquei pensando assim, quem nós costumamos chamar para as nossas refeições? Eu espero que você não chame para as tuas refeições a briga política, a disputa eleitoral, quem ganhou, quem perdeu. Eu espero que você não chame para a sua mesa de jantar a crítica, a blasfêmia, a calúnia, a insatisfação, a murmuração, mas que você possa chamar bons convidados para a sua mesa de jantar. Pessoas, sentimentos e assuntos que edificam, que tragam luz, que tragam vida, clareza, que tornem leve a tua refeição. Talvez a tua indigestão e a tua azia não é a comida, é o ambiente que está te influenciando. Pense um pouco sobre isso. Então Jesus ensinou várias coisas ali. E agora entrando no que eu quero de fato destacar nisso, né? nesse episódio, que Jesus ensinou ali com aquela ceia sobre uma outra ceia. Como eu falei, Jesus ele transcendia, ele ultrapassava as situações naturais. Ele sempre pegava a partir das situações naturais ensinos e conexões com as coisas espirituais, com as coisas eternas. E aqui não foi diferente, porque Jesus começou a falar de uma outra ceia que vai acontecer um dia, né? A última ceia final vai acontecer, mas de uma certa forma também essa outra ceia ela pode acontecer várias vezes também na nossa caminhada, na nossa trajetória. E é isso que eu quero colocar aqui, que não é apenas a ceia, o conceito, mas o que ela significa, que é comunhão com Deus, que é partilha com Deus, que é vida comum com Deus, né? E consequentemente, se é comum com Deus, vai ser também comum com outras pessoas, né? Então esse senso da comunhão que eu quero trazer aqui. Então a gente vê aqui nessa parábola de Lucas 14, 15 a 24, que houveram 3 convidados, 3 recusas e 3 justificativas.
E eu chamaria essas justificativas de desculpinhas, né? 3 desculpinhas sórdidas para recusar o convite de Jesus. Eu quero destacar contigo aqui algumas aplicações disso, né? Primeiro, entendendo que Jesus estava falando para os fariseus. Então, primeiro auditório dele, os primeiros ouvintes eram aqueles religiosos, endurecidos, né? Feito pedra, coração de pedra ali, né? Então Jesus estava se dirigindo a eles. Olha, o Pai está chamando para a comunhão por meio de Cristo, por meio do seu Filho. Está chamando os filhinhos de papai, está chamando os playboy, né? Mas os playboy não querem vir para a mesa. Tem muitas justificativas para se desculpar, né? Então Jesus estava dando uma estocada, uma alfinetada nos fariseus, no orgulho dos fariseus, né? Olha, o pai está aqui com seu filho chamando para a mesa, né? Quem é que vai atender o convite, né? Então Jesus estava na casa de um fariseu importante, outros estavam junto ali observando, né? E aí a primeira aplicação é isso. Já que vocês, playboy, não querem, eu vou chamar quem não é herdeiro. Vou chamar os desprezados, rejeitados, aleijados, cego, manco, coxo, os mendigos, os que estão na sarjeta. Eu vou chamar quem ninguém quer, né? Os intocáveis, quem ninguém quer, né? Eu vou chamar esses para minha mesa. E aí Jesus chamou os gentios, né? Os não-judeus, para a sua mesa de comunhão, de salvação. Graças a Deus que Ele nos chamou. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo ensina em Efésios capítulo 2, e Ele nos deu vida, nos chamou para a família de Deus e nos reconciliou nele, de ambos os povos, de judeus e gentios, Ele fez um povo só, a sua igreja. Aleluia! Então, Jesus chamou esses rejeitados para sua mesa. E aqui eu quero estender um pouquinho essa aplicação do convite que Jesus fez. Embora, né, Jesus tenha falado em primeiro lugar aqueles judeus que rejeitaram o seu convite, essa aplicação também nos alcança no seguinte sentido. Mesmo a misericórdia do Senhor tendo nos incluído no seu reino, muitas vezes nós, né, que fomos beneficiados por essa abundante graça de Deus, muitas vezes nós também agimos como os judeus, né? Colocamos objeções e desculpinhas para não atender ao convite do Pai e de Jesus para essa comunhão. E eu destaco aqui essas respostas que os convidados deram, né? Primeiro lá no versículo 18, o primeiro disse assim: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, né? E aqui a desculpinha são os bens, né? Muitas vezes a gente começa a se alimentar da mesa de Jesus e a prosperidade material, econômica vem. E aí a comida que Jesus oferece, espiritual, já não parece ser tão interessante. Muitas pessoas se perdem quando começam a prosperar financeiramente, materialmente. E aí os bens tomam conta da comunhão com Deus. As pessoas passam a rejeitar o Senhor da bênção e a adorar as bênçãos, né? Então eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Será que precisa mesmo? Ou você quer? Né? Aquela velha pergunta, você precisa de tal coisa ou você quer tal coisa, né? Isso muitas vezes quando as pessoas são tomadas pelo consumismo, né? Uma forma de confrontar isso. Você precisa realmente disso ou você simplesmente quer isso, né? Então, meus bens estão tomando, né? E quantos rejeitam a ceia, a comunhão com Deus, essa intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, por conta dos bens, né? E aí eu devolvo a pergunta: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Não adianta. Então, tantas coisas são imóveis, casas, carros, jogos, entretenimentos que nos afastam da comunhão com o Pai. E aí
os evangelhos e os apóstolos, nos seus escritos, eles deixam algumas coisas importantes para a gente se guardar desse desvio. 1 João 5,21, o apóstolo diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guarde o teu coração da idolatria pelos bens. Né? Jesus também ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas materiais vos serão acrescentadas. Jesus também ensinou que aqueles que abandonam casa, mãe, família, campos, bens, riquezas, por causa dele e do Evangelho, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais, com perseguições, né? Ele sublinha isso, e no porvir a vida eterna. Né? Quando a gente abre mão do que é nosso, lança o nosso pão sobre as águas, a gente recebe mais por meio do corpo de Cristo, né? Por meio do coração de amor e de partilha do corpo de Cristo. Nós recebemos casas, mães, irmãos, mães, campos, já nessa vida, e no porvir a vida eterna. Então, cuidado para que os bens não roubem a tua comunhão com Jesus. A segunda resposta, né? Meu trabalho, versículo 19. Eu adquiri 5 juntas de boi, eu vou experimentá-las. Comprei um trator novo, preciso pôr ele em campo, ver se ele está bom mesmo. Né? Um empreendimento novo, né? Ó, os boi estão tinindo para trabalhar, eu preciso, né, ver como é que vai ser isso aí, se o meu empreendimento vai dar certo. É uma justificativa, vamos dizer, entre aspas, nobre, né? Até porque o senso comum diz que o trabalho dignifica o homem, né? Mas a palavra de Deus diz, né, também, nem só de pão viverá o homem, nem só do fruto do trabalho viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, trabalhar é nobre, dignifica, é bênção, mas também não pode nos tomar o lugar da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, eu estou com 5 juntas de boi prontinha. Eu não posso ter comunhão com Deus agora. Né? Então, tem pessoas que são até viciadas em trabalho, né? Viciadas em trabalho. Trabalho dá uma satisfação de prazer, de conquista. Na verdade, isso é vaidade. Correr atrás do vento, como disse Eclesiastes. Na verdade, é uma forma de acariciar o ego por meio da competência profissional. E quantas pessoas estão perdidas nisso? Se forem impedidas por algum momento de exercer essa competência profissional, se perdem na vida. E quantas pessoas passaram por isso nesses últimos 2 anos? Mudou o esquema em que ela estava acostumada, ambientada, o chão cedeu debaixo dos pés, né? Porque não estavam firmadas no eterno, na eternidade. Então, às vezes, o trabalho pode nos roubar dessa comunhão com Deus. Fiquemos atentos quanto a isso, né? Em nome de Jesus. E a terceira desculpinha: meu casamento, meu relacionamento. Eita, tem coisa mais sagrada do que a família? Nós costumamos dizer que a família é projeto de Deus, né? Preste bem atenção, às vezes até os projetos de Deus podem nos roubar de Deus. Digo isso por experiência própria. Às vezes um projeto de Deus, genuíno, nos envolve tanto que pode nos roubar do Deus do projeto, né? Então, a comunhão com Deus, ela é insubstituível, né? Então, casamento, de fato, é um projeto de Deus. De fato, é uma bênção. De fato, é figura do relacionamento de Cristo com a igreja e deve ser assim considerado, vivido e honrado. De fato, é. Mas se for para viver o casamento para si mesmo, a gente perde Deus de foco. Eu costumo dizer a toda pessoa que quer casar: se você, rapaz, e você, moça, estiverem ambos individualmente conectados com Deus, amando a Deus, honrando a Deus, o casamento vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Atrito, desentendimento vai ter, mas se estiverem firmados em Deus individualmente e amando o Senhor,
os atritos, os desentendimentos vão ser ocasiões para crescimento mútuo e para tornarem-se ambos um só cada vez mais, no corpo, na alma e no espírito, né? Então, o casamento, ele é bênção, mas também não pode nos impedir da comunhão com Deus. Eu lembro de um casal que eu e minha esposa a gente aconselhava, né, para o casamento e tudo, e passaram alguns problemas, né, para o ajuste, mas casaram e graças a Deus são felizes até hoje. Mas eu lembro de um começo ali que eles estavam tão focados nisso que depois que casaram eles deram uma sumida, né? Ninguém achava, não sabia nem onde morava, né? E depois de alguns anos foi que a gente voltou a ter algum contato, né? E graças a Deus estão bem, né? E continuam uma família constituída para a glória do Senhor. Mas às vezes o foco é tão grande ali um para o outro que às vezes Deus fica meio fora de circuito no casamento. Isso é perigoso, porque quem alimenta a permanência do casamento é a presença de Deus, é o amor de Deus unindo o homem e a sua mulher, né? Então, nós corremos muito o risco de amarmos mais o projeto de Deus do que o Deus do projeto. Que o nosso casamento não nos impeça da comunhão com Deus, mas pelo contrário, ele nos estimule, nos leve cada vez mais a essa comunhão plena com o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Então essa foi a meditação que veio ao meu coração nesse dia, 31 de outubro. Eu espero que você não apresente nenhuma desculpinha, nenhuma justificativa esfarrapada para não ter comunhão com Deus, mas que você possa cada vez mais aperfeiçoar a tua comunhão com o Senhor no temor de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua palavra que nos edifica, nos ensina, nos inspira, Senhor, a permanecer na comunhão e a crescer nessa comunhão. Como a Tua palavra diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso caminho que nós queremos trilhar como discípulos e seguidores de Jesus. Ensina-nos mais e mais, Senhor, a deixar de lado toda e qualquer justificativa que nos separa da Tua presença. Derrama Teu Espírito Santo, derrama mais fome, mais sede por Ti, pela Tua palavra em nossas vidas. Que assim nós sejamos edificados e levados cada vez mais a essa intimidade com o Senhor. Assim nós oramos, abençoamos a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, onde essa palavra chegar, no país, no estado, na cidade, na casa, na vida das pessoas onde esta palavra chegar, que chegue com uma unção, uma graça do Senhor, levando cada um de nós a mais e mais comunhão com Deus vivo e poderoso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Muito obrigado por partilhar o teu tempo aqui comigo. Espero que você continue aqui no canal, acompanhe a leitura bíblica da semana aí na descrição do vídeo e que você tenha uma semana cheia da graça e da presença do Senhor cada vez mais e seja luz.